Olá, turma do geoprocessamento. Eu estou querendo dialogar um pouco com vocês e a gente poder avançar mais. Estou gravando mais esse momento aqui, pensando um pouco sobre o texto do Gilberto Câmara, onde ele traz alguns conceitos básicos, conceitos importantes, e eu vou destacar alguns para vocês. A gente está pensando no geoprocessamento, que vai tratar de imagens que são georreferenciadas. Então, quando a gente está pensando o espaço geográfico no primeiro momento, a gente está pensando o espaço geográfico como ele é representado, então, enquanto objeto, no primeiro momento. Claro que o trato de um processo geral de geoprocessamento envolve um projeto, objetivos, é tanto que é uma ferramenta que ela é interdisciplinar, um sociólogo, um geógrafo, um ecologista pode utilizar, um biólogo, um geólogo. Então é uma ferramenta aí que vai atender diversas finalidades. Eu acho que um conceito bastante interessante é o conceito que ele traz indo aí na filosofia do Bertrand Russell, que ele coloca o conceito representacionalista. Então, o que é que ele vai dizer? Que em geoprocessamentos, cabe muito bem, que as imagens elas não têm uma realidade em si, elas sempre são uma representação. E na filosofia, por exemplo, das ciências, na história das ciências, a história do conhecimento, o Foucault vai fazer essa ruptura também. Então, em ciências humanas, por exemplo, a gente está falando sempre de uma representação de mundo. Os discursos são representações de mundo. Então, quebrava um pouco aquele paradigma de achar que existe uma verdade em si. Mas a verdade ela é sempre uma representação, ela é sempre um discurso, ela sempre tem ali medidas e interferência do ser humano. Então a imagem, quando ela é georreferenciada, quando ela é tratada, ela sempre também tem por trás dela uma intencionalidade. Há, em alguma medida, também uma distorção da realidade. Então isso são aspectos que são importantes para a gente poder dialogar. Por exemplo, quando a gente tem um mapeamento, seja ele temático, por exemplo, ou um mapa que foi georreferenciado e fruto de um processo de geoprocessamento mesmo, as escolhas e a forma, inclusive, de representar essas escolhas, de tratar as imagens, de abordar essas imagens, por exemplo, até inclusive através de textos, elas têm por trás disso, elas têm a ideia de representação. Ela tem uma intencionalidade, ela tem medidas, ela tem ali distorções, vamos dizer assim, diante da realidade. Então, eu peço que vocês possam dar uma olhada também nas imagens que ele coloca nos slides, no texto, né? Imagens, figuras que são importantes. Então, no trabalho que ele faz, existe outro conceito também que eu quero destacar para vocês, que é o conceito de redes. Observem que isso aí já é o nosso terceiro conceito, né? Porque a gente falou do conceito de espaço geográfico, que necessariamente não é o espaço abstrato. Por exemplo, eu não estou falando aí do conceito de produção de espaço, de Hillel Lefebvre, não estou falando do conceito de espaço absoluto, relativo, relacional, lá, por exemplo, em David Harvey. Eu estou falando do espaço. Quando eu falo espaço numa imagem georreferenciada, eu estou falando de objetos geográficos que estão sendo referenciados ali em uma dada superfície. Tá? Então, falando numa perspectiva não abstrata e não é um conceito, vamos dizer assim, do ponto de vista do fenômeno, que é algo que eu quero até, inclusive, romper com vocês. Um segundo conceito que a gente tratou já é essa perspectiva que a gente foi em Bertrand Russell, que é a perspectiva de representação da realidade. Então, está trabalhando com uma imagem georreferenciada, a gente está trabalhando com imagens que a gente utilizou escala, projeção, medidas, a própria captura daquela imagem vai envolver diversas distorções, vamos dizer assim. Que forma a gente está pegando aquela imagem, que trato a gente está fazendo, como é que a gente alimenta o nosso banco de dados com informações em relação àquela imagem. Então, há aí, de certa forma, a importância para o destaque desse conceito de representação. Um outro conceito que eu acho importante é o conceito de redes, que quando a gente está falando em redes na questão do geoprocessamento,
a gente está pensando em redes, por exemplo, de infraestrutura, de serviços urbanos, no caso, a gente pode falar de rede telefônica, a gente pode falar de rede elétrica, serviços, por exemplo, de pensar aí no caso as bacias hidrográficas, pensar o saneamento, a própria rede de transportes, as rodovias. Então, o conceito de rede é um conceito muito importante quando a gente vai tratar as imagens referenciadas. A não ser que seja uma coisa muito específica, né? Por exemplo, da geologia, algo da química, mas normalmente a rede ela está sempre representada de alguma forma. Existe outro também que eu achei bastante interessante, é quando ele fala do arco e do nó, onde o arco ele tem uma relação com o fluxo, no sentido dos fluxos, e o nó com a ideia de um ponto, de um custo de percorrimento. Dentro dessas perspectivas, a gente também pode destacar os tipos, né, de resolução, né? Vamos dizer assim, a representação ela envolve uma representação espacial, representação temática, uma representação também temporal, e isso vai envolver uma resolução da imagem, como ela é tratada e como ela é representada, consequentemente. Isso aí, você pode ver o exemplo da imagem da região lá de Amazônia, de Manaus, tá? Outra coisa que eu acho que é importante destacar são as regiões geográficas, pensando no geoprocessamento, que aí seria uma porção do espaço geográfico, uma superfície, uma dada superfície que é capaz de ser representada num plano. Então, que vai envolver uma projeção cartográfica, que vai envolver a questão das escalas. E dentro dessa perspectiva, eu acho que o conceito de escala é um conceito que a gente também pode ampliar esse diálogo sobre o conceito de escala, porque o conceito de escala vai envolver não apenas uma ideia de escala numérica, mas também uma escala temporal, uma escala conceitual. Outra questão que eu acho que é pertinente é a gente pensar na ideia do geoprocessamento, numa perspectiva técnica, vamos dizer assim, pensando a construção de imagens e como a gente alimenta essas imagens, qual é o banco de dados que a gente tem, a depender, claro, da ferramenta que a gente vai utilizar para representar o espaço geográfico, qual o programa, qual o software que a gente vai utilizar e como é que a gente alimenta esse banco de dados. Certo? Seria, isso aí eu acredito que seria um aspecto de uma disciplina mais técnica do geoprocessamento, não uma introdução ao geoprocessamento. E dentro dessa perspectiva aí a gente ia pensar, por exemplo, representação matricial, representação vetorial, ia pensar a questão das resoluções em si, das imagens, distorções ou não, o uso mínimo de distorção, como alimentar os bancos de dados, que categorias a gente vai classificar determinado tipo de informação, porque cada imagem georreferenciada vão ter diversos pontos, diversas linhas, os próprios polígonos, e como isso vai estar sendo alimentado com base em um banco de dados, que dá substância, vamos dizer, aquelas informações, aquelas imagens. Cada ponto, cada linha, cada arco, cada nó, cada polígono tem, cada cor, cada aspecto daquela imagem, ela tem um banco de dados. E aí a gente, claro, que dentro dessa perspectiva a gente iria trabalhar a própria ideia, né, de um projeto cartográfico, um projeto, vamos dizer assim, dentro do geoprocessamento que ia envolver diversos níveis e planos de informação. No entanto, o que eu vou partir como exemplo prático para vocês, é claro que eu ainda quero trazer alguns aspectos conceituais, eu vou pensar a representação, vamos dizer assim, um traçado de um polígono e também a análise dessa representação do ponto de vista do fenômeno também. Então, do pensamento espacial. Então a ideia é, por exemplo, numa próxima aula ou gravação, nas próximas, a gente trazer aí um elemento do Google Earth, que é fácil essa ferramenta, e ensinar vocês a traçar um polígono, né? Fazer um polígono e de certa forma mostrar essa imagem, inclusive buscar fazer análise sobre essa imagem. Então assim, foi de uma forma
breve, né, essa comunicação. No entanto, não gostaria de passar em branco esse texto. Tá? Eu tive realmente um espaço bom aí para a gente poder pensar nesse texto. De qualquer forma, me sempre disponibilizo a ampliar esse diálogo. Espero que vocês tenham visto as outras aulas que de certa forma foram base para a gente pensar nessa estrutura, e espero que vocês possam aproveitar esses conceitos e ir alimentando aí o arsenal cognitivo de vocês, o conceito de espaço geográfico, pensando no geoprocessamento, o conceito de rede, o conceito de representação, o conceito de projeção, né, como é que essa imagem ela é projetada para a gente, ela passa por um tratamento, né, e o conceito de escala, que alguns desses conceitos eu quero aí dialogar com vocês e ampliar, como por exemplo o conceito de escala. Mas aí isso aí vai depender também do movimento, como a turma me movimenta. Eu conto com o apoio de 2 tutores e fica aí essa comunicação para vocês. Um abraço.